Olá amigos, boa noite. Mais uma vez aqui, hoje uma noite um tantinho mais fria. Com certeza vamos ter temperaturas mais baixas, mas o calor humano mantém nosso corpo, nosso coração, nossa mente aquecidos, nossa alma aquecida por tantos valores, e é isso que importa então para todos nós, com certeza. Agradecemos de antemão aos que conosco participam deste encontro, deste momento, e queremos simplesmente agradecer a Deus essa oportunidade de trabalho que temos tido em todas essas noites. Então sejam bem-vindos. Nós temos aqui Tânia, Ivete, já chegando conosco também, Laura. Estão todos participando conosco desse instante. Nós ficamos imensamente felizes com os corações, com os positivos, com as boas energias que estamos recebendo aqui a cada instante. Vamos à nossa prece, porque é assim que nós costumamos começar as nossas tarefas, as nossas reflexões. Pai de bondade, que a sua misericórdia e a sua paz nos envolva, nos ilumine, nos proteja. Que Jesus, o Mestre amado, se faça presente junto de nós, através dos benfeitores espirituais que velam por nós, que nos assistem, nos inspiram, nos intuem e trazem até nós os melhores fluidos de que necessitamos. Haja paz, haja luz em todos os corações, em todas as consciências, agora e sempre. Vamos lá, meus amigos, nós estamos então iniciando as nossas reflexões de hoje com a obra Boa Nova, a obra de Humberto de Campos, Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. E estávamos no capítulo 13, já nas nossas reflexões, e este capítulo tem como título Pecado e Punição. Lembram-se? Falava daquela mulher que foi pega em adultério e que Jesus não teve a mesma reação que todas as pessoas daquela época tiveram, seguindo a lei, que era a tradição. Por conta disso, que se desenrola esse capítulo, e Jesus explicando aos seus a razão dele não condenar aquela mulher. E ele encerrava, a semana passada nós encerramos no momento em que ele explicava que todos nós somos centelhas divinas enquanto filhos de Deus. Que em nós existe esse DNA divino do bem, do amor ao próximo, da luz, de tudo que é bom. Mas esse DNA, às vezes, em ciências, nós costumamos dizer que nós temos alguns elementos recessivos e outros dominantes. Talvez o nosso DNA, esse lado luz, esse DNA que representa o divino em nós, ainda esteja em condição recessiva, porque o que domina de verdade a nossa atividade é o lado mais animalizado, mais materializado. Então, existe o divino em nós, mas ele ainda não se manifesta por todo. Alguns ele se manifesta um pouquinho, em alguns ainda parece que ele nem existe, mediante o comportamento. E Jesus dizia naquele instante aos seus de que ele veio para lembrar, que era preciso lembrar às criaturas a frase que ficou então registrada, que também está no Evangelho de Mateus, quando ele diz: vós sois deuses. Dizendo dessa filiação divina, dizendo de que trazemos em nós o divino. E que o nosso trabalho em evolução é fazer esse divino florescer e frutificar. Por ora, estamos às vezes no arroteamento da terra, no adubar, no cuidar. Alguns nem tomam esse cuidado ainda, para só então vir a florescer e frutificar o divino que existe em nós. Então, nós paramos nesse exato momento em que Jesus explicava isso aos seus. Vamos lá, quem eu não disse boa noite e que preciso dizer: Dilza, boa noite, Sandra,
Michele, Terezinha, Marco Antônio, Edith, Marcos Freire. Boa noite, meus amigos, boa noite a todos e vamos às nossas reflexões de hoje. Então, continuando a partir daí, nesse capítulo 13, em que ele falava de pecado e punição e explicava essa condição divina que todos os filhos de Deus têm, até aquele mais difícil, mais grosseiro, mais animalizado que está na face da terra. A centelha divina está nele, é o germe que está ali, embora ainda não tenha despertado, não tenha vindo à luz. Mas existe. Futuramente, não sei quantas encarnações para frente, mas ele haverá de brilhar, haverá sim de trazer o melhor. Então continuava Jesus dizendo: não sabes que a herança de um pai se divide igualmente entre os filhos? Ele dizia que Deus não faz exceção, que o que ele oferece a um, ele oferece a outro. Todos são filhos de Deus, todos recebem igualmente a herança divina. É dividida entre todas as criaturas. Então, o potencial divino, aquilo que emana de Deus, é concedido a todos os filhos seus. As criaturas transviadas, que nós vemos muitas, e transviadas em vários caminhos e em vários níveis de transgressão da lei. As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando pela satisfação de seus caprichos no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões. Então, olha como Jesus fala das criaturas que estão pelos caminhos errados da vida. Valéria, boa noite, estou recebendo todas as suas fotinhas. Rosângela, boa noite. Vera, boa noite. Quanto tempo? Boa noite. Eliana, boa noite. Então, gente, Jesus está falando das nossas transgressões e dizendo que aquelas pessoas que se apresentam fora do caminho do amor, do caminho do bem, elas não souberam entrar de posse do seu quinhão divino. Receberam, mas não estão sabendo o que fazer com aquilo que recebeu. Não estão dando valor ao quinhão divino que receberam e trocam, ele diz, permutando-o. Então está trocando aquilo que é o divino, que é o espiritualizado, que é a expressão de religiosidade do ser, que é a bênção de vincular-se a Deus. Então eles trocam isso na satisfação de seus caprichos. Veja como muitos ainda estão muito presos aos comportamentos mais animalizados. Então, aos seus caprichos, no desregramento ou no abuso. Muitos vão pelo desregramento, não tem regras, não tem disciplina, não tem lei, estão fora da lei, estão fora da regra, estão desregrados. Ou no abuso, sim, das suas potencialidades, consumindo seus fluidos vitais, consumindo-se nas coisas materiais que a terra está oferecendo. Dizia mais, na egolatria ou no crime. A egolatria é esse endeusar-se, o querer tudo para si, ser o melhor, só pensar em si. Isso é egolatria, é doença. É doença de centrar-se em si mesmo. Não é que a gente não deva se valorizar ou se reconhecer como individualidade, como personalidade. Claro que devemos. Mas a egolatria é uma doença do ego, é uma valorização excessiva. Quando não há uma participação de nada mais interessa. Eu sou o centro do mundo e fim. Então perdemos o divino em nós porque centramos no próprio umbigo. Ou então no crime, nos crimes dos mais hediondos que a gente vê, aos crimes mais leves. São crimes, estão contra a lei, estão fazendo desuso, caiu no desuso divino que estava nessa criatura, porque ela simplesmente corrompeu-se na materialidade terrena. Mas Jesus dizia,
pagando alto preço pelas suas decisões. Porque vamos responder. Por todas as nossas atividades, nossas escolhas, por tudo que fazemos, pelo quanto influenciamos um ou outro, tudo nós vamos responder. É a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Ninguém vai escapar disso. Então, o alto preço é de estar fora do padrão daquilo que seria o divino, o melhor. E assim, Jesus continua falando: o mundo é uma vasta escola de regeneração, onde as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. Traímos a lei, traímos o amor, traímos as criaturas, traímos a divindade. E a vida, o mundo é a nossa escola de regeneração, onde vamos sair desse comportamento de trair ou de ser infiel, um comportamento de infidelidade, para um comportamento de melhoria, assumindo os nossos próprios deveres com a vida, com a lei do amor, com a proposta reencarnatória. Então, esta escola é o mundo. É importante nós convivermos com tudo no mundo, com o erro, com o acerto, com o belo, com o feio, para podermos ir aprendendo a fazer seleção daquilo que verdadeiramente merece o nosso cuidado, merece a nossa atenção e merece ser usado por nós, trazendo mais conforto, mais alegria aos nossos corações e a nossa caminhada mais feliz. Vamos mais uma turminha aqui para o nosso boa noite, que eu ainda não disse. Marcelo eu tinha dito, mas Nilce, Drauzio, Beth, Ana Maria, a Maria Margarida, boa noite a todos, que Deus abençoe e que possamos sempre estar juntos nessas nem sei mais quantas semanas, né, que estamos juntos, graças a Deus podemos fazer isso. Continuava Jesus ainda explicando: a Terra é um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. Olha o que Jesus está dizendo, né? Jesus está dizendo que a Terra é um grande hospital, onde o pecado é a doença das pessoas. E o que é o pecado? É o alvo errado, é atirar no alvo errado, é fazermos a escolha infeliz para nós mesmos. Por isso todos, ou pecadilhos ou pecadões, estamos cometendo. Todos nos enganamos, todos temos tiros que saem pela culatra, tiros em alvos errados. Todos nós, sem exceção, trazemos ainda a criancice do espírito que não consegue fazer a escolha mais acertada para a própria vida. Então, erramos, sim, desfocamos o alvo, perdemos o alvo, não conseguimos manter a nossa atenção e o nosso comportamento no alvo do ensino divino. Portanto, Jesus diz que a Terra é um grande hospital e a doença da humanidade é o pecado. É o agir enganado na lei do amor. É agir fora da lei do amor. Tem dúvida disso? Olha para o mundo. Olha para as situações que nós vemos. As discussões homéricas na área da política, os comportamentos alucinados das criaturas, desesperançados muitas vezes. Então, nós vemos que esse engano na lei do amor ainda é forte no ser humano que, por ora, está na face da terra. Mas estamos no hospital para ser curados. Estamos na escola para aprender. E estamos na oficina para trabalhar. Então a terra para nós não é só o hospital. É a escola, como Jesus diz, escola da nossa redenção. E também a nossa oficina de trabalho, onde vamos colaborar com o Criador. É tudo isso que
nós estamos aqui na Terra para vivenciar. Por aí já dá para a gente perceber que não estamos a passeio. Isso aqui não é um parquinho de diversões. Isso aqui não é um doce far niente. Não. Nós temos ocupação, nós temos o que fazer. Nós precisamos realizar alguma coisa, produzir alguma coisa para nós mesmos, para aqueles que estão conosco, para o mundo que nos recebe. É desse jeito que vamos então crescer. Vamos lá, mais amigos aqui, Ivete Reis, Sebastiana, Luísa, Agnes. Boa noite, amigos. Continuando, diz Jesus ainda a respeito desse grande hospital que é a Terra, onde a doença da humanidade é o pecado, é o engano. Mas a Terra, diz ele, traz ao homem o remédio eficaz. Se é o hospital, tem o remédio. Se é a oficina, tem ferramenta. Se é a escola, tem professor e tem meios de estudar. Então, ela traz o remédio eficaz, aquele que vai solucionar, aquele que vai erradicar a doença que estamos portadores, chamadas pecado. Então, esse remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Percebam, estamos na Terra, sim, é o hospital, é a oficina, é a escola para todos nós, mas estar num hospital não necessariamente significa estar em sofrimento, podemos estar em franca recuperação. Estar numa escola não necessariamente significa algo tão complicado para as nossas vidas, porque escola é aprendizado, é aprendermos a ter o prazer do conhecimento, do aprender alguma coisa para executar em nossas vidas. Estamos numa oficina, graças a Deus podemos trabalhar, fazer alguma coisa. Então, este é o remédio eficaz. Ela disponibiliza ferramentas, meios para que possamos transformar uma estrada que seria espinhosa, pedregosa e difícil num suave caminho de redenção, de melhoria que nós vamos fazendo. Boa noite, Malu, boa noite, Lena. Então, Jesus continuava explicando a eles. É por isso que não condeno o pecador. Ele nunca condenou o pecador, ele condenava o pecado, o ato, o erro, não aquele que estava errando, porque aquele que está errando por ignorância, está errando por imprevidência, está errando por infantilidade, está errando por dureza de coração. E isso é um campo a ser trabalhado para que a melhoria se faça presente. O pecado, o ato criminoso, esse é que merecia da parte dele a condenação. Isso não é para ser feito, isso não é saudável de ser feito, isso não deve ser feito. Era esta a condenação de Jesus. Então diz, é por esta razão, pela imaturidade ainda da humanidade, que eu não condeno o pecador para afastar o pecado. Porque às vezes a gente tem ideia assim, né? Se condenar aquele que erra, eu afasto o erro. Não, eu não afasto o erro. Eu afasto aquele que está errando, mas a situação de erro, o comportamento de erro, eu não fiz nada para mudar. Porque a única coisa que vai mudar esse comportamento é o processo de educação do espírito, desta alma. Então, a educação, o conhecimento é que vai fazer com que aquele erro deixe de ser praticado. Quando houver conhecimento, entendimento e escolha do melhor, aquele erro deixará de existir. Não mais fará parte do processo evolutivo, porque já erradicamos, porque simplesmente não serve, não atende. Assim, Jesus explicava a eles, quando observares os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação,
Lembra-te da semente grosseira que encerra o germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para a luz do sol. Era o que ele queria que a gente observasse, que mesmo nos seres mais grosseiros, embora ele não demonstre, embora muita gente nem acredite que possa existir, a luz divina está lá, bem no fundo dessa alma. E um dia essa luz brilhará. Um dia ela virá à tona. Então não é um caso para ser excluído ou para que não façamos qualquer investimento no sentido da melhoria deste ser. Algum tempo depois dessa conversa, Jesus subiu de Cafarnaum para Jerusalém. Cafarnaum é região no nível do Mar da Galileia, então mais baixo. Jerusalém é no alto da montanha. Então, ele subiu, por isso que diz, ele subiu de Cafarnaum para Jerusalém. E há um duplo sentido nisso, porque Cafarnaum era um centro de comércio, de pescas, de frutas, de produtos agrícolas de época, de tecelagem, de cerâmica, era um centro dessas produções. Então era um meio onde comércio, dinheiro, falava muito de perto. E Jerusalém representava o núcleo religioso, o templo, a ligação com o divino. Então veja, quando diz ele subiu, é esse movimento que todos nós temos que fazer. Subir, subir. Não centrar a vida apenas no nível da materialidade, mas nos elevarmos para o nível da espiritualidade também. Nós temos que fazer esse movimento constantemente, não ficarmos presos na base, nós temos que ascender, nós temos que subir. Então ele subiu para Jerusalém. E eles celebravam naquela ocasião uma época de festas tradicionais. Hoje é uma festa tradicional em Jerusalém. Eu não lembro 5.000, eu não sei se é 870 anos que a Terra Prometida está fazendo. Olha o calendário como é diferente, porque o nosso calendário, quando a gente fala, estamos no ano 2020, é o depois de Cristo. Mas eles têm o calendário antigo, até os dias atuais. A data 2020 é uma data comercial no mundo, mas muitas tradições, muitas culturas do mundo estão no ano 5.000, no ano 6.000 da contagem do surgimento daquela raça, daquele povo na face da terra. Então, hoje, se Jesus fosse lá, seria um dia de festas. Seria um dia para se lembrar da comemoração da terra. E ele chegou assim, num dia de festas tradicionais em Jerusalém. Era um sábado, ele chegou num sábado. Então, pela lei judaica, o sábado era sagrado, não se trabalhava, não se fazia absolutamente nada. Então era o dia dedicado à religião, à ida ao templo, não se fazia nada. E havia uma rigorosa fiscalização de judeus mesmos, assim, rígidos, rigoristas, que vigiavam para que as pessoas não trabalhassem no dia de sábado, cumprissem a lei. Era obrigatoriedade de cumprir o que mandava a lei. Contudo, e aí que Jesus começa a confusão, porque ele curava e consolava no sábado, e não era para fazer isso no sábado. Então ele já foi criticado por conta disso, de curar e consolar com a palavra, com o ensino as pessoas em dias de sábado. E aqueles judeus mais severos, cumpridores da lei, estavam no seu encalço, porque ele estava transgredindo a lei. E Jesus então explica às pessoas que o sábado fora feito para o homem
e não o homem para o sábado. Então não era o sábado que era o dia santo e o homem deveria cumprir isso, todo o rigor da lei para aquele dia específico, mas que o sábado fora feito para que o homem pudesse ter um dia de amenidade, um dia de aprimoramento, de aprendizado, de religião, de crença, de movimento no templo. Então o sábado foi feito para que o homem tivesse um intervalo entre a sua vida material e pudesse ali naquele dia exercitar uma vida espiritual. E não o homem feito para aquilo apenas. O homem precisava das duas coisas e ele explica então a respeito disso o que ele está trazendo ali. Com isso, claro, o povo estava atrás dele. Queriam os milagres, queriam ajuda. E muitos cegos e aleijados se aglomeravam à passagem de Jesus, pedindo a cura, pedindo o amparo que necessitavam. E Tiago, um dos seus apóstolos, Jesus estava acompanhado mesmo de Tiago e de João. Tiago questiona Jesus naquele instante, vendo todo aquele povo querendo que ele trabalhasse, que ele curasse, que ele realizasse milagres no sábado. Então Tiago pergunta: sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Porque era um grupo enorme de cegos e aleijados atrás de Jesus, querendo a cura, a ajuda. E Tiago, olhando todas aquelas pessoas tão necessitadas, ele fala para Jesus: olha, mas se Deus é Pai, se Deus é tão bom, é tão misericordioso, por que é que ele pune? Então Tiago via na cegueira, nas doenças, nas aleijões, castigo de Deus. E essa ideia, por muito tempo, acompanha ainda hoje a humanidade. Muitas culturas, quando nasce uma criança portadora de uma necessidade especial qualquer, ela ainda tende a eliminar, porque ela acha que é castigo. Castigo de Deus para aquela tribo, para aquele grupo, para aquela família, para aquele pai, para aquela mãe. Ela acha que é castigo. Então ela não entende que não há um castigo de Deus ali. E por isso ele pergunta também: como é que ele permitia, como é que ele punia, se ele era bom e ele pune, ele castiga com a questão do aleijamento ou de doenças tão terríveis como ele via, tão horríveis como ele via? Acreditas que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? Olha como Jesus responde para ele. Jesus não diz: não, Deus não faz isso, Deus é assim ou é assado. Ele não falou. Ele chamou Tiago à reflexão, dizendo: você acredita que Deus desceria da sua sabedoria, que é a sapiência máxima, desceria de seu amor, porque é a expressão maior do amor, para punir seus próprios filhos? Que pai é este? Que pai é este? O pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. Então, o plano divino é para a criação, é para tudo e para todos. É algo geral. Quando vemos esses quadros, como o Tiago estava vendo, dos aleijados, dos cegos, dos doentes, ele via o específico de cada um. E Jesus está dizendo: olha, os planos do Pai funcionam para o geral, para todos os seus filhos, para todas as pessoas, para a criação inteira. Criação, desde o vegetal, do animal, do mineral, os planos de Deus, né? A estrutura, a organização divina é a harmonia de todos esses reinos
em progresso geral. A cada criatura, agora Jesus vai falar da individualidade, cabe uma parte na edificação pela qual terá que responder. Então, dizendo que cada criatura, cada um colabora com o que pode, com o que tem, com o que é, com esse plano geral da harmonia entre todos os reinos da natureza. Desde o vegetal, o animal, o homem, todas essas criaturas, incluindo nós, seres humanos, têm a responsabilidade de uma parte da edificação, da construção da harmonia geral, do bem-estar para todos. E pela nossa partezinha de colaboração, nós vamos responder. Nós vamos... a nossa assinatura que está ali, né? Era minha tarefa. Fiz ou não fiz? Foi feito ou foi deixado para depois? Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente. Ela abandonou aquilo que era a sua tarefa, o seu contributo com a humanidade, para atender somente os seus caprichos. Por isso que ele fala da egolatria, atender somente os seus caprichos. Sendo assim, ela está criando para si uma situação correspondente na materialidade. Ela terá que trabalhar, a partir daí, para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas contrárias à sua própria paz. Então, é tão importante isto que está narrado, que é o nosso comportamento. Nos deixamos levar pelas sugestões funestas, ruins, negativas, complicadas, que descarrilham o nosso trem da vida. E depois colocar nos trilhos de novo não é fácil. Mas nos deixamos ir pelos desvios. Ontem, quando estudávamos a carta de Paulo aos Colossenses, a razão dele ter escrito aquela população de Colossos foi exatamente isso. Aqueles primeiros cristãos estavam se deixando influenciar por ideias negativas, por ideias errôneas, por inverdades. Estavam na onda. E o resultado já não estava sendo bom. Por isso Paulo escreveu. Então, Jesus está dizendo, olha, nós fazemos as escolhas, nós tínhamos um compromisso divino, de colaboração com o mundo melhor, para nós, para aqueles que estão conosco, para o bem de todos. Ótimo. Esse era o nosso compromisso. Mas abrimos mão de cumprir o compromisso porque nos envolvemos por sugestões enganadas e dizendo, segue por aqui, vai para lá. Só que como essas sugestões nos tiram da harmonia, ficamos a nota dissonante, o que acontece é que a nossa paz, que seria o nosso equilíbrio, se vai. Então nós vamos perdendo a própria paz interior. A tranquilidade, a alegria, nós vamos perdendo e vamos deixando. Isso explicava Jesus a respeito do pecado, do engano, dos deixarmos nos levar. Sebastião disse tormentos voluntários, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tormentos voluntários. Nós conquistamos esse estado de dores para nós mesmos porque nos desviamos do que deveríamos fazer, do nosso compromisso com a vida. Quer dizer, como é que nós estamos levando a nossa vida? A música diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, porque se essa vida terrena é que quer me levar, com todos esses enganos, eu preciso ter freios, senão a vida leva mesmo. E aí fica difícil para nós. Boa noite a Gilda e boa noite a Vânia, Cidinha também, que estão chegando aqui. Jesus, Tiago e João encaminham-se para o templo, porque eles estavam ali na praça,
né, onde estavam acontecendo todas essas coisas, e Jesus então está explicando, e o povo atrás dele querendo ajuda. E ele está explicando. E eles se encaminham na direção do templo, porque era o sábado, era o dia de ir ao templo, era o dia de ouvir aqueles profetas, aqueles sacerdotes que estavam ali para falar da lei, dos ensinos da lei. E Jesus também ia ao templo. Nós não podemos esquecer que Jesus era judeu. Eu costumo dizer, ele nasceu judeu, viveu como judeu e morreu judeu. Então, por conta disso, ele cumpria os preceitos da lei judaica, onde ele foi criado, embora ele mostrasse que aquilo só não era o suficiente e que não colocaria a salvo as criaturas para uma qualidade divina, que era preciso um pouco mais para podermos estar bem com a lei de Deus, que é a lei do amor. Por conta disso, ao ir ao templo, eles encontram um paralítico que tinha sido curado por Jesus. E o paralítico estava lá contando para todo mundo a novidade e relatando o que aconteceu com ele. Quando Jesus está passando, ele está contando, todo mundo prestando atenção. Então, Jesus, para confirmar a João e a Tiago, que estavam com ele, aqueles ensinos sobre o pecado e a punição, pecado e o castigo, né? Para confirmar aquilo tudo que ele estava dizendo, ele olha para o paralítico e diz o seguinte: eis que estás são, já sarou, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Então, se você está curado, olha, você está bem, falou para o paralítico, para que os seus percebessem que não era um castigo de Deus. Que se aquele homem novamente transgredisse, fosse por caminhos errados, ele poderia ter como consequência coisas piores do que a paralisia que ele estava apresentando. Então Jesus disse: olha, você está são, não peques mais, quer dizer, não se desvie mais, não faça essas escolhas erradas que você fez no passado, sem o foco, para quê? Então a razão é: meu Deus, eu não posso fazer? Posso, eu sou livre. Para que então me serve andar direitinho, procurar fazer melhor? Para que não me suceda o pior, para que eu não arranje coisas que eu não precisaria ter, para que não mergulhe em caminhos mais dolorosos que não precisaria vivenciar. É sempre a semeadura e a colheita. Não há castigo, não há punição, não há dentro da lei essa condição. É causa e consequência, ação e reação. É natural. Então, ele reforça o ensinamento falando isso para que eles prestassem atenção, e aquele paralítico também entendesse que se ele transgredisse, se ele seguisse caminhos errados, ele teria uma recaída, ele voltaria a ter um quadro, e Jesus disse assim: e será pior. E nós sabemos mesmo que quando existem essas chamadas recaídas dentro de um quadro onde se estava processando uma cura de uma doença, por exemplo, a recaída é muito pior do que a primeira vez. Ela é mais complicada, é mais difícil. Então Jesus alerta sobre isso também. Desde esses ensinos de Jesus a todas as criaturas daquela época, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo. Então, desse momento das orientações de Jesus até os nossos dias atuais, muitas ideias de fraternidade vieram se incorporando ao comportamento humano, com respeito aos transviados, criminosos, inimigos. Mas que fraternidade com criminoso, inimigo e transviado? É aquilo que as nossas próprias leis civis dos dias atuais entenderam ser o melhor. Que essas pessoas necessitariam, sim, serem isoladas da vida em sociedade, porque elas perturbam
dificultam, põem em risco a vida dos outros, mas que elas precisariam ter um local onde elas tivessem a possibilidade de recuperação. A ideia é boa, embora a gente saiba que isso não acontece, por exemplo, no nosso sistema prisional. Estou falando Brasil mesmo. Nosso sistema prisional. A ideia seria de recuperação do indivíduo para reintegrá-lo à sociedade numa condição melhor. Mas da forma como acontece, ele não é recuperado. Pelo contrário, às vezes ele aprende coisas piores ainda nesse ambiente. Quer dizer, existem falhas que nessa tentativa de ter algo mais fraternal e mais de compreensão, de entendimento do elemento humano, ainda precisa ser muito trabalhado, precisa ser muito modificado para que tenha o resultado desejado. Assim, narra então a obra. A substância evangélica, a substância evangélica dos seus ensinos penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. E isso é muito interessante, porque embora povos não cristãos hoje na face da terra, muitos deles, as suas leis que no sistema judiciário, julgamentos e penas e reclusão, elas têm essa conotação de tentar a melhoria, a recuperação, o aprimoramento, o desenvolvimento de algo melhor. Muitos têm, quer dizer, aquilo que Jesus falou se estendeu para a humanidade inteira nos nossos dias atuais. Existem órgãos que representam os povos do mundo que se ocupam de ter esse olhar de algo melhor. A gente sabe, não dá conta, não funciona bem, não atende verdadeiramente aquilo que foi proposto, mas porque ainda nós não verdadeiramente incorporamos essa ideia nas nossas atividades. É por conta disso. Então, continua Jesus a falar a respeito, de que a sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso, buscando auxiliar a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Então, ensinos, escola, instruções, profissionalização, tudo isso é uma tentativa. É um meio de fazer. E as pessoas precisariam verdadeiramente, aqueles que estão reclusos, trabalhar, ocupar a mente, sadiamente, comer do pão amassado com o suor do seu rosto, então poder verdadeiramente fazer jus àquela hospedagem que estão tendo, infelizmente. Mas precisariam, queira ou não, mesmo hoje, quando um juiz qualquer está trabalhando uma lei, Jesus é quem foi o grande modificador dessas leis, da criminologia que nós vemos, com a expectativa de humanização da criatura. Longe estamos de chegar ao ponto onde isso verdadeiramente faça o seu efeito. Mas é muito melhor hoje do que no passado. Muito melhor hoje do que nos dias que o próprio Cristo viveu, que era muito mais desumano do que é hoje. É lento, o progresso é lento, mas não podemos esquecer que a semeadura foi feita e ela virá a sim florescer, frutificar ao longo do tempo. Mas para isso nós precisamos dos jardineiros, dos zeladores que vão cuidar desse plantio para que tudo se faça melhor. Assim era a conversa de Jesus a respeito de punição e a respeito do pecado, dos enganos.
E aí, meus amigos, nós temos o capítulo 14, que vai dar para a gente começar hoje. Claro, não dá para concluir, mas já dá para a gente começar. E tem como título a lição a Nicodemos. Então, nós vamos ver diretamente um relato do envolvimento de Jesus com Nicodemos, que era um fariseu importante da época. E o fariseu era aquele conhecedor da lei, cumpridor da lei. Então eram aqueles bem radicais na lei. Quando a gente está falando da lei, estamos falando de lei mosaica, que regia o comportamento daquele povo. Em face dos novos ensinamentos de Jesus, os fariseus do templo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. Eles eram apegados a ponto e vírgula dos textos antigos. Jesus vinha trazendo novos ensinos, aprofundamento das reflexões, melhorias naquele quadro. Estes que eram extremamente apegados às letras antigas, eles estavam ali cheios de cuidados por conta daquilo que Jesus estava mostrando. O mestre, porém, ele nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações, mesmo com os fariseus combatendo, dizendo que não estava escrito na lei, testando o tempo inteiro o quanto ele sabia da lei. Eles o tempo inteiro testaram Jesus. Mesmo assim, Jesus nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Ele não se omitiu em momento algum no ensinamento que o Pai, do amor para as criaturas. Então, ele sempre se expressou, ele sempre explicou muito bem. Discutiam-se os novos princípios no grande templo. Claro que Jesus estava ali falando o tempo inteiro, a novidade chegou lá dentro do templo e os doutores da lei estavam todos ali agitados, discutindo aqueles novos conceitos que Jesus estava trazendo. Até que ponto aquilo era compatível com a lei que eles conheciam, até que ponto aquilo afrontava. Era isso que eles discutiam. Mas não discutiam só nos templos. Os doutores da lei estavam nos templos. O povo estava nas praças. E nas praças a conversa era sobre Jesus. Sobre os seus feitos, sobre o que ele falava, sobre o que ele fazia. Então nós vamos ver que o tempo todo que ele está em Jerusalém, e que ele vai na casa de um, na casa de outro, participa da ceia, participa da refeição, é chamado para uma festa, é chamado para o casamento, e de alguma forma Jesus está lá envolvido, sempre há uma massa humana atrás dele. E nesta massa nós vamos encontrar não só aqueles que verdadeiramente simpatizavam com ele ou que queriam uma cura, uma ajuda, mas vamos encontrar muitos dos fariseus que iam exatamente para observar o seu comportamento e para poder então testá-lo. Nas praças o povo falava o tempo inteiro, discutia sobre os ensinos que ele trazia, sobre aquilo que ele estava trazendo como verdade. Então, seja no templo, seja na praça ou nas sinagogas, porque as sinagogas eram escolas onde se reuniam as pessoas para estudar a lei, as pessoas comuns. E sempre um mestre, né, um profeta, que era um professor, ia à frente, na tribuna da sinagoga, e ali ele lia o texto da lei e fazia como nós fazemos, as suas reflexões, o seu modo de entender, e ele expunha àquela plateia o seu modo de entender. E todos na sinagoga, como numa sala de aula, tinham direito de falar, tinham o direito de se expressar, de ir lá e contestar aquilo que o outro estava dizendo. Era como um grupo de estudos. Então, também nas sinagogas, o assunto, a pauta era Jesus e os seus ensinos, o seu comportamento, a sua fala.
Então ele foi uma figura que mexeu com a lama do fundo do copo. Uma figura que mexeu com tudo, com as bases de uma sociedade, uma cultura que estava ali. E é tão interessante que essa mexida dele está atravessando os milênios, chegando a todos os povos, todas as criaturas, as suas falas, os seus ensinos. Os mais humildes e pobres viam em Jesus, viam no Mestre, o emissário de Deus, a criatura que tinha um poder divino. E as personalidades importantes, que eram os doutores da lei, os sacerdotes, os fariseus, os profetas, as pessoas desse tipo, eles temiam Jesus. Temiam as suas verdades. Temiam o que ele poderia fazer. Temiam até perder materialmente. Não é isso que se pergunta quando no seu julgamento tu és rei? Porque o medo era que dizia, o Messias que virá é o rei de Israel. Então eles achavam que iria tomar o trono, iria tomar o poder, o dinheiro. Eles achavam que era um rei, tanto que eles achavam que deveria vir com um exército. Ele não tinha exército nenhum. Ele tinha alguns poucos seguidores, o resto era todo mundo pedindo alguma coisa para ele. E não é essa a ideia de reinado na terra. Por isso que ele fala muito do reino dos céus. O reino da terra em nada interessava a ele. Jesus não se deixava seduzir pelas promessas com referência ao seu futuro material, porque ele recebeu muitas propostas para deixar de falar, para passar por lado de um, para falar conforme eles gostariam que falasse, vender-se. Ele não aceitou vender-se por benefícios materiais futuros. Até nós podemos ver naquele quadro da tentação do Cristo, que é narrado, que ele estava no deserto 40 dias, quando o demônio apareceu, o diabo apareceu para ele. E o que o diabo ofereceu? Eu posso te dar o governo do maior reino da terra, eu posso te dar todo o ouro que tem na terra, eu posso te dar todo o poder sobre a terra. E ele não aceitou. Então, aquele momento, aquele quadro que foi pintado como a tentação do Cristo, como se o diabo estivesse oferecendo algo para que ele passasse para o lado dele, agisse conforme ele queria, não é só a questão do diabo ali, de uma figura diabólica, mas eram todas as tentações que fizeram com ele mesmo, de pessoas que ofereciam um futuro material para ele invejável, e ele simplesmente não aceitou, não se deixou seduzir por essas promessas. Nós temos dificuldades, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que, num repente, ela assume um cargo, uma posição, e ela se corrompe naquele cargo, naquela posição, se vende, se posiciona de acordo com os interesses, porque algo está lhe rendendo. E eu sempre digo, será que se nós estivéssemos na mesma posição, nós teríamos força suficiente para não nos deixarmos seduzir, para permanecermos éticos e íntegros, como gostaríamos que aqueles outros fossem? Será que nós teríamos esse estofo todo? Ou será que nós entraríamos no canto da sereia, na sedução do dinheiro e do poder e nos comprometeríamos? Não sei. Só as experiências da vida é que podem, de alguma forma, fazer com que a gente passe por essa prova, porque é uma prova difícil. Não é uma prova tão fácil você se permanecer íntegro, ético, não perder o foco da tarefa quando existem tantos convites, tantas propostas. E aí Jesus não se deixou seduzir, jamais temperava suas palavras de verdade com as conveniências do comodismo de época. Isso aqui é muito interessante para nós. Eu só quero fazer um parênteses, que tanta gente aqui que eu não disse boa noite, Júlio César, eu não disse, Júlia, eu não disse boa noite.
Drauzio não disse boa noite, Kazuko, Divone, boa noite, Rosicler, boa noite. Essas pessoas eu não tinha dito boa noite ainda, não é justo dizer para alguns e outros não. Mas, voltando aqui às nossas reflexões, diz que Jesus jamais temperava as suas palavras de verdade com as conveniências do comodismo de época. É outro testemunho muito difícil, porque nós somos tendenciosos a ir na onda, a nos deixar levar por aquilo que é a normose da época. Hoje já existe essa palavra, né? Tantos comportamentos esdrúxulos que acabaram se tornando uma normose no comportamento da sociedade humana. E às vezes nós vamos vestindo as nossas falas, nossas palavras, que poderiam ser de iluminação, de melhoria, com as conveniências do comodismo. Nós vamos dançar conforme a música, acompanhando o comodismo de época. Porque é difícil você se manter dentro de uma situação onde tudo ou mais convida para um desvio, para outra fala. Ele não se deixou levar. Ele não contaminou a verdade que ele trazia com as conveniências do comodismo da época em que ele viveu. Magnânimo para com todas as faltas alheias, ele combatia o mal com tanto ardor que se fazia objeto de hostilidade para todas as intenções inconfessáveis. Não era bolinho. Jesus não facilitava. O mal ele combatia sempre. O que era o engano, o erro, ele combatia sempre. E com tal força que nós vamos ver um registro na Bíblia, no Novo Testamento, que fala a respeito do comportamento dele naquela cena dos vendilhões do templo. E a narrativa bíblica é que ele ficou enfurecido diante das negociatas que estavam sendo feitas no templo, que era a casa de Deus, que entendiam assim. E ele não se conforma com aquele comércio e vai, e aí tem cenas pintadas, quadros pintados de Jesus de chicote na mão, bravo com todo mundo, virando as bancas de comércio, estragando tudo que aqueles comerciantes estavam fazendo. Não vem aqui o caso se ele teria feito mesmo dessa forma ou não, ou se é uma narrativa mais colorida para mostrar um comportamento do Cristo que não aceitava o que era errado. Porque dentro do templo, que seria um lugar de oração, não deveria ser um local de comércio. No entanto, hoje, no mundo, nós vemos que o comércio religioso é um comércio de uma renda fantástica. É que muitos templos, muitos locais das mais variadas religiões, que deveria ser um local exclusivo para meditação, para prece, para vibrações, tem os seus comércios implantados ali dentro, com rendas fantásticas. Foi isso que Jesus condenou. Por isso que ele disse, não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a dois senhores. Jesus falou isso. Então ele combatia o mal com tanta hostilidade, que muitas vezes, com tanta firmeza, né? Que muitas vezes ele se tornava um objeto de hostilidade para aqueles outras intenções inconfessáveis. Eles maltratavam, eles não queriam a aproximação dele, porque ele iria combater o erro. O erro é sempre o erro. Por isso tem lá, seja o seu falar sim, sim, não, não. Não tem outro. O errado é errado. Então Jesus combatia. Muitos acompanhavam Jesus tomados de vivo interesse pelos seus elevados esclarecimentos. Então muitos estavam, sim, uma grande massa queria ajuda, queria cura,
queria conforto, mas outros queriam essas palavras de conhecimentos, os princípios que eles estavam trazendo. Eles estavam descobrindo alguma coisa tão fantástica da vida que eles queriam aprender. Então seguiram Jesus para ouvir, para aprender, para registrar. E eu fico pensando que graças a essas almas que puderam estar tão próximas de Jesus, na intenção de registrar no seu inconsciente profundo, e que com certeza já reencarnaram muitas vezes, trazendo esse eco para nós, para os nossos dias atuais, não deixando esquecer, trazendo a lembrança viva na alma, na alma. Todos nós estamos recebendo ainda destes que seguiam Jesus para o aprendizado. Entre esses que estavam buscando então o conhecimento, os princípios de luz, estava Nicodemos. Esse capítulo é a lição a Nicodemos. Entre eles, Nicodemos, um fariseu notável pelo coração. Era um homem muito bom. Um coração muito bem formado e pelos dotes de inteligência, porque era um fariseu com conhecimento da lei. Então Nicodemos era um homem muito respeitado, era um homem bom, era um homem humano, fiel aos ensinos da lei mosaica, cumpridor e zelador dessas leis, mas um homem interessado em saber mais, interessado em compreender mais coisas. Então, meus amigos, nossa hora chegou ao fim. É cativante tudo isso, mas nós temos o compromisso e passamos até um pouquinho. Vai ficar. Agora chegamos em Nicodemos. Então hoje nós vimos todo o preâmbulo do encontro de Jesus com Nicodemos. Mas agora, semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos quinta-feira que vem falando exatamente do ponto onde eles verdadeiramente vão trocar palavras e Nicodemos vai receber os ensinamentos que ele tanto anseia. No mais, vamos lembrar que todas essas nossas reflexões estão ficando lá no canal Marina Ferri no YouTube. Vão até lá, se registrem, porque nós vamos aumentando o número, nós vamos possibilitando que aquilo seja mantido para que outros possam aproveitar. Também fica aqui no grupo de apoio aos estudos espíritas no Facebook, para que a gente possa observar um pouco mais e até concordar ou discordar, não importa. O importante é que a gente saia do lugar comum. No mais, lembrando que agora, hoje é quinta, só segunda-feira estaremos juntos, se Deus quiser, voltando então na segunda com a obra Nosso Lar, sempre às 20 horas. E queremos encerrar com a prece do servidor de Emmanuel, porque o convite do Cristo é que sejamos servidores. E Emmanuel tem essa prece, a prece do servidor, e diz assim: Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio, dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros do amor que nos confiaste. E ampara-nos os propósitos santificantes, para que tua vontade misericordiosa e justa se faça, hoje e sempre, onde estivermos. Que assim seja. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz esteja em todos os lares, em todos os corações, em todas as consciências, que a luz se faça sobre os governantes da face da terra, aqueles que estão com a tarefa de bem conduzir a humanidade terrena, se faça para o melhor para todos. Que a paz, a luz, o bem, a saúde e a alegria possam estar conosco hoje e sempre. Que Deus nos abençoe, muita paz, fiquem com Deus.